Bom dia, alunos do segundo ano, das turmas de carreiras militares. Nós vamos para a nossa aula 3, lembrando a vocês que na semana anterior e nesta, nós vimos, a introdução foi versou sobre os critérios de correção das redações, tanto do concurso da Escola Preparatória de Cadetes, como sobre a tabela que a DEPA elaborou, né, com a participação de todos os colégios, justamente aproveitando os critérios da SPSEX numa grade diferenciada que vise, né, a preservar ali um critério que não é eliminatório. O critério da DEPA durante o trajeto de vocês no ensino médio não tem a finalidade de verificar se você deve ser eliminado ou não. Então, por conta dessa diferença de finalidade, é que vocês têm a diferença entre os critérios exatos do edital. Mas os critérios que estão no edital, eles migram para a tabela da DEPA, são repontuados e desaparece aquela figura de perder 3 pontos, né, a cada erro de linguagem, a cada erro de gramática e assim por diante. Então, o que é que nós vamos fazer hoje? Lembram, né, que vocês realizaram uma redação aí no período de 5 semanas, que foi o período de nivelamento. Um período de nivelamento em que vocês não estavam, né, não vinham, são oriundos do primeiro ano, e portanto não ainda estavam colocados ou não tinham feito a escolha por este itinerário formativo. E o que nós vamos fazer hoje, né, depois de corrigidas as redações e vista tudo, nós estamos apresentando aqui, para o objeto do conhecimento, macroestrutura e microestrutura do texto dissertativo argumentativo, né, que é aquela visão não só do todo, do geral, como a construção de um texto, esse texto escolar, que é um gênero bastante peculiar, né, porque ele tem as suas limitações. Normalmente ele está enquadrado num espaço de 20 ou 25 a 30 linhas. E a partir dessa compreensão, nós vamos para um exemplo prático, certo? Nós sempre estaremos fazendo exercícios ou dando exemplos práticos, certo? Depois de uma correção e tudo dessas redações. Vamos passar então sabendo, né, que vocês já estão cansados de saber que o tema foi impactos ambientais do consumo da sociedade brasileira. Vamos dar uma passada, né, por uma questão de apresentação, não podemos mostrar uma visada só toda a proposta de redação e todos os textos, mas vocês sabem que normalmente existem os textos de apoio, começamos por eles. Depois que vocês leem os textos de apoio, vocês têm a proposta de redação propriamente dita, que de certa maneira vem se consolidando nos últimos anos aí no ensino brasileiro, basicamente um mesmo enunciado, em que você muda, um enunciado básico em que você muda apenas o tema. Mas qual é a importância dos textos de apoio, esses textos que nós chamamos aí de suporte? A importância deles é que você sempre vai ter os textos correlacionados, assuntos correlacionados, dicas, ideias gerais, dados. Você tem um mosaico, né, relacionado ao tema, para evitar que o aluno seja surpreendido ou não localize bem do que é que ele tem, por onde ele vai começar. E sempre eu digo o seguinte: quanto mais você precisar, né, dos textos de apoio, né, mais mostra que você não tinha consolidado em si, internalizado aquele cabedal do conhecimento. Quando você está lendo esses textos e você vai reconhecendo coisas que já sabe aqui e ali, às vezes quase tudo, isso é um excelente sinal. Os textos têm que contribuir com algo novo, mas como eles se referem a algo que vocês estudam nas várias disciplinas, o normal para o aluno médio, para o próprio cidadão brasileiro médio, né, da idade de vocês, é que
nem tudo seja novidade, mas as abordagens, as ideias, as perspectivas é que vão acrescentando a vocês alguma coisa sobre um cabedal de conhecimentos que você já tem, certo? Existe sempre uma interseção. Quando você não vê nada, quando tudo é novidade para você, eu digo, preocupe-se. Mas vamos para esses textos aí, né? O primeiro texto aqui fala, é de uma publicação, ele é repetido fartamente na internet, falando sobre o consumo do mundo, né? Olha assim, a quantidade a riqueza que o consumo tem aí, ó. Trilhões de dólares, crescente esse consumo, né? A margem de crescimento é significativa, porque a gente só tem um planeta. E o que é que nós temos aí? O impacto ambiental, ó, o uso de recursos naturais. Então você vai pontuando ali o que vai, o que pode ser aproveitado, certo? O que pode ser aproveitado. Então muito vai ser descartado, ou melhor, quase tudo vai ser descartado, mas a partir de uma pequena ideia você pode depois construir um texto aproveitando. Então esse é o contexto aí do texto 1, certo? Você tem, por exemplo, aí vocês têm uma exemplificação aqui, ó, a produção de metais, o crescimento da produção de metais, o consumo de petróleo, etc, etc. E assim vai. Tá? Gás natural, o consumo de um cidadão europeu, que é uma região do mundo desenvolvido, né, que tem, portanto, consome muito mais, né, a capacidade de consumo maior. É um cidadão que consome 43 quilos em recursos naturais, quer dizer, praticamente mais da metade do peso da maioria das pessoas. Os americanos, pior ainda, né, 88 quilos por dia. Né? É realmente assustador a quantidade de lixo, leia-se, né, de lixo que se produz. Bom, então você vai pegando esse cenário. O que é que aqui eu já vou adiantar um risco que corre o aluno. É ele pegar um aspecto isolado aí e aí é querer aprofundá-lo. Então, por exemplo, se alguém pegar aqui consumo de petróleo, aí vai falar o texto que vem depois só sobre consumo de petróleo, perde-se a visão do todo, certo? Perde-se a visão do todo, e aí você comete algo que se chama tangenciamento do tema, que está lá na nossa grade que nós já vimos, certo? O que é tangenciar o tema? Como eu gosto de dizer, você trisca o tema, você fala algumas palavras que fazem parte do tema, mas aí você foca para fora dele, ou na periferia dele, ou melhor dizendo, além das fronteiras dele, certo? Então não pode ser assim. Então se o indivíduo para aqui, eu vou falar sobre o consumo das pessoas em termos de quilos, e aí você perde o todo. Então, esse primeiro texto aí é para, eu poderia dizer a partir de qualquer outro, mas é para mostrar a vocês as armadilhas que estão no meio do caminho. Vamos para uma segunda, né? Segundo texto, né? Hoje consome-se uma vez e meia, né? Na verdade, uma vez e meia o que o planeta tem para oferecer. Então, se o atual modelo de consumo não for repensado, a expectativa é que até 2030 estejamos consumindo 2 planetas Terra. E não existem 2 planetas Terra. Né? Então, isso também é a insustentabilidade. Né? Isso se vamos pontuando aí. Obviamente, vocês podem dar um pause e ler de novo, que vocês já fizeram. Mas a ideia é, olha aqui, equilíbrio, né? Tudo que pode ser aproveitado ou não. É que você tem que fazer uma seleção. O texto 3, vamos para o texto 4. O texto 3 eu já omiti, que era uma tira, né, basicamente, de Calvin e Harold, ou Calvin e Harold, que é aquele tigre imaginário lá, e o menino dizendo assim, diante de um tronco de árvore cortado, que a maior evidência da existência de vida extraterrestre inteligente é que eles não quiseram conversa conosco, né? Porque diante daquela destruição ali, é o que a visão crítica do garoto. E o texto 4, né, fala de sustentabilidade, o que é sustentabilidade, meio ambiente, as palavras-chave, sociedade, né? Palavras-chave são aquelas que você, alguma delas, várias delas, você vai ter de retomar, né? Consumo, tal, e assim por diante. Né? Então eu não vou aqui ler um por um, porque o mais interessante vai ser
a análise que nós faremos da redação. Certo? Bom, muito bem. A questão da saúde e assim por diante. Então, a proposta de redação, esse é um enunciado que já está se tornando quase um padrão, assim, com variações sobre o mesmo tema. Aí você tem, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema impactos ambientais, né, do consumo da sociedade brasileira, ou seja, o quanto a sociedade brasileira consome e o impacto ambiental. Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, isso foi o que foi dado para vocês. A proposta de intervenção, vocês vejam aí, que vocês são turma de carreiras militares, ela não é obrigatória no concurso da PrEP, mas ela não faz mal nenhum se você colocar ali ao fazer aquela conclusão, retomando o tema, você pode sim, né, colocar aí até com menos extensão na redação da PrEP e da Expressex, mas não faz mal nenhum. Então, quando você está treinando para uma redação geral, você também está treinando para o concurso da Expressex. Tá? E aí a seleção, seleciona, organiza e relaciona de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, tem que ter um ponto de vista. Vamos ver agora vamos ver uma solução. Vamos iniciar uma redação aqui, vamos ver uma redação que nós chamamos de exemplar, não porque ela seja a redação perfeita das perfeitas, né? Já dizia Jorge Luiz Borges que o texto não acaba, você sempre está insatisfeito. O autor só acaba um texto por tédio, pela morte, ele morre aí, mas por tédio, ele fica entediado, deixa para lá. No caso de vocês, no caso de quem se submete a um concurso, quem faz uma prova no colégio, ele termina o texto pela imposição de tempo, claro, obviamente. Você não pode ficar remoendo, né, além da conta. Mas vamos ver esse texto exemplar, né? Não perfeito, obviamente. Aqui nós temos, portanto, esse texto modelo para nós. E vocês veem que ele dá um título, né? A partir daquele tema mais geral, ele dá o título já é um corte, que é uma marca autoral. Vocês têm que ver se nos concursos se exige um título. Por exemplo, no concurso da SPSEC se exige um título. Você não colocar um título já é uma linha em que você vai perder aqueles 3 pontinhos. E aqui ele dá então, Brasil entre o consumismo e a sustentabilidade. Vamos ver se ele mantém a coerência entre título e texto, se estão articulados. Depois nós passamos a leitura, né? A leitura da introdução, e vamos fazer os comentários de como ela é armada, né? E como ela tem a ver com a macroestrutura do texto, né? Com o todo do texto. Porque o texto é justamente é um tecido, né? Tem que se entrelaçar. Passamos à leitura. Em carta datada de 1855, o chefe indígena Seattle escreveu ao presidente dos Estados Unidos, abre aspas, o homem não tece a teia da vida, é antes um dos seus fios. Tudo o que ele faça a essa teia, ele faz a si próprio. Fecha aspas. 2 séculos depois, essas palavras continuam atuais, mormente ao considerarmos os impactos ambientais do consumo da sociedade brasileira, por extensão, da humanidade inteira. Então, o que nós temos aqui? Nós começamos com esse gancho, né? O gancho aqui que é justamente a citação, a situação que vocês devem saber. Esse chefe indígena escreve uma carta ao presidente Francis Pierce dos Estados Unidos, porque o presidente manda o comunicado para ele já antes de que, mais ou menos assim, olha, nós queremos comprar suas terras, vai ser melhor para vocês. Tá? Então é melhor você aceitar e tal. E aí ele dá uma lição de moral épica, histórica nos Estados Unidos, quando ele diz que para o índio isso não tem valor. Né? Dissociar
o índio, o povo, o homem da terra é cometer um crime com a própria mãe, né? E porque você tem que respeitar e tal. Então, uma das frases antológicas, essa passagem aqui. Obviamente que quando você vai fazer uma citação, você tem que ter a memória completa, né? Da citação. Então, se você não sabe tintim por tintim, você vai ter que fazer uma paráfrase. Já dizia fulano, ou disse fulano, tá? Fazer uma paráfrase. Se você faz a citação, ela tem que ser basicamente o que está ali, né? Até citação de outra língua e admite-se, né? Eu até conheci essa tradução aqui como de outra maneira. O homem é meramente um fio da mesma. Ele não tece a teia da vida. Ele é meramente um fio da mesma. Era outra tradução, mas aí eu reconheço que é o texto. Bom, então esse é o chamado gancho. Né? Gancho, lembram? O gancho, assim, a maneira de introduzir. Essa foi a estratégia do autor. Depois, você tem o parágrafo seguinte, o parágrafo não, melhor dizendo, o período seguinte, né, que são dois aí, trazendo, né, daquele tempo para agora e dizer assim, aquilo é atual, aquilo que foi dito continua válido hoje. Quando se considera, né, os impactos ambientais do consumo da sociedade brasileira, veja que foi justamente o tema trazido aqui. Agora, esse fecho da introdução, ele é significativo, porque ele diz assim, olha, por extensão da humanidade inteira, ou seja, o que quer que eu fale sobre o impacto ambiental do consumo da sociedade brasileira, tudo que eu fale sobre, portanto, o Brasil, eu tenho que considerar que é extensivo à humanidade. Então, esse já é o ponto de vista do autor. E aí a gente vai observar se esse ponto de vista vai se desenvolver, vai ter uma progressão textual e tal, e assim por diante. Passemos ao desenvolvimento. O desenvolvimento tem 4 parágrafos, né? Então, letra apertada aí para. Os padrões de consumo, leio. Os padrões de consumo do Brasil atual, uma das nações mais populosas, pouco diferem dos do resto do mundo. Numa era em que ser é sinônimo de consumir, o meio ambiente se torna uma espécie de lixeira. O Brasil, embora recicle bem produtos pontuais, como latinhas de refrigerante, padece de baixa consciência do valor da sustentabilidade. Contudo, com alguma vontade política, tem potencial, quer dizer, o Brasil, para se tornar referência para o conjunto das nações. Né? Então aí ele começa a andar a sua argumentação. Né? Então observe que ele está atrelando o Brasil ao mundo, como se o Brasil não tivesse nada assim que o que quer que se diga sobre ele está no contexto. E o contexto é o contexto mundial. Não é assim, a tal nação não tem impacto ambiental nenhum, o Brasil tem e vice-versa. Ele está casando tudo. Né? Então ele tem que manter essa coerência, como ele tinha anunciado antes, da extensão por extensão ao restante do mundo. Certo? E aqui o que é que você tem? Ó? Padrões de consumo, né? Que não é diferente do resto do mundo. Ser está com maiúscula e você diz, mas por que o sujeito botou? Justamente para dar um destaque. Né? Ser antigamente se dizia assim, penso, logo sou. Isso é Descartes, René Descartes. Agora se diz assim, consumo, logo sou. Se eu não consumir, não sou ninguém. Eu estou falando de uma maneira genérica, obviamente, que eu sei que cada um de vocês aí tem uma postura diferente. Mas quando a gente vê o todo da sociedade, você vê a frequência, né, você vê a abrangência disso, ser virou sinônimo de consumir. Então, nesse contexto, o meio ambiente se torna uma espécie de lixeira, a imagem forte, concreta. Né? Isso é um recurso para enriquecer o texto quando você coloca lixeira, algo bem concreto. Ao invés de você falar mais pela limitação de espaço, de linhas, você dá essa imagem aí já, né? Traz aí o leitor para algo concreto. E fala que o Brasil, não é que o Brasil não faça nada nesse contexto. Ele tem
ele tem algumas coisas que ele faz razoavelmente bem, ou bem, que é a questão das latinhas de refrigerante. Nós somos conhecidos como um grande reciclador de latinhas de refrigerante de PETs. Mas, né, apesar disso, ele padece, veja como vão aqui a progressão textual, né, mostrando os contrastes, padece de baixa consciência do valor da sustentabilidade. É uma palavra que, aí, não vou parar agora e dar voltar como aquele texto lá, acho que o texto 3, e falar só sobre o texto 4, o que é sustentabilidade. Não é o caso agora. Pressupõe-se que o leitor já tem um domínio mínimo, né, de conceitos que permeiam aí as discussões sociais. E, novamente, atrelando o Brasil com o conjunto das nações. Vamos para o parágrafo 2. Melhor dizendo, no segundo parágrafo do desenvolvimento, aqui você tem um tópico frasal, né? As consequências do consumismo constituem um cenário tétrico. Esse primeiro aqui é aquele clássico tópico frasal, né? Agora ele vai fazer as exemplificações. Estamos falando de Brasil, né? Porque essa era a temática. Então, rios sem conta viram verdadeiros lixões a céu aberto nas cidades, no ambiente urbano. Ou, esses rios viram depósitos de resíduos do agronegócio nas áreas rurais. Então ele dá, metonimicamente, ele pega assim um cenário de lá e cá para mostrar, não é tudo, não são todos os problemas, não são todos esses os impactos, né, ambientais do consumo, mas ele coloca alguns para dar uma contextualização. E continua. Outro exemplo, na Maré Baixa em Recife, que é uma cidade das mais populosas do Brasil, vislumbram-se nos mangues, desde sofás velhos até carcaças de automóveis. Vejo que local completamente impróprio. Local completamente impróprio, né, para se jogar isso, que mostra que aí por trás disso existe o consumismo e também a baixa consciência da sustentabilidade, que foi já falada no parágrafo anterior. Aí assim vai havendo a progressão textual, né, a progressão das ideias. Por quase todo o país, populações de indigentes armam toscos casebres em lixões. Então, ele volta à ideia do lixão, desse consumo desenfreado, que ele não falou ainda essa expressão, tá certo? Mas pontua, faz andar o texto, vai colocando, sempre eu digo, não fiquem em abstrações, não se percam em abstrações. Coloquem sempre figuras. O que é figura? Tema é aquilo que é abstrato, né? É aquilo que eu estou... quando eu digo sustentabilidade, eu estou falando de um tema. Agora, quando eu digo efeitos deletérios do consumismo, consumismo desenfreado, aí é tema. Aí eu tenho que colocar imagens, ou seja, figuras, para que aquilo fique bem exemplificado e o leitor saiba que eu sei na prática do que estou falando. Vamos ver como continua. O terceiro parágrafo do desenvolvimento, vou passar a leitura. Este é um retrato de um país que emula as nações mais ricas, enfermas da mesma doença do consumismo desenfreado, irresponsável, imediatista. Jogar lixo na natureza de modo insustentável tem efeitos graves. Basta lembrar os trágicos soterramentos que matam habitantes de encostas de morros nos tempos de chuva, ou o desaparecimento de peixes contaminados por mercúrio e outros venenos, que condenam à fome tradicionais comunidades de pescadores. Então, aqui o que nós temos, né? Quando diz assim, este é o retrato, é o retrato que foi dito antes, certo? O retrato do que foi dito antes, aquelas cenas de mangue, de tudo, de efeitos deletérios. E com a progressão textual, o que é que você tem aqui? Você tem esse tópico frasal, essa primeira. Veja bem, pessoal, o tópico frasal, ele não é obrigatoriamente colocado, não é o primeiro período, não. É bom que seja o que você está aprendendo, então você tem que
tem que ter mais cuidado, caminhar com cuidado. Mas nesse caso, sim, ele está bem patente aí, né? O retrato de um país, né, que emula, ou seja, ele busca fazer o que os outros fazem, né? Fica correndo atrás, tentando imitar, né? E sempre, então, você tem novamente aquela junção que ele fez desde a introdução. O destino do Brasil, o que se diz para o Brasil, extensivo para os outros, tá? Então, ao se colocar cada informação que você coloca, ela tem que fazer parte dessa tessitura. Ela tem que acrescentar um tijolo numa construção. Ela não pode ser soltando que você vai se lembrando assim, ó. Disse mais uma coisa, agora eu paro. Você tem que ter essa maturidade antes. E tem que ficar se lembrando do que já botou. E ao botar da primeira vez, você tem que ficar pensando, eu coloco isso agora e vou reaproveitar adiante. Tenho que reaproveitar adiante. Tá? Então, aí ele diz aqui, ó, veja essa expressão aqui é uma dica para vocês. Né? Essa adjetivação aqui de consumismo. Consumismo é um substantivo, né? Uma palavra-chave, é um conceito-chave no nosso tema. Ele diz desenfreado, irresponsável, elitista. Essa estrutura trina de adjetivação, ela tem uma larga história literária. Tá? Porque é uma maneira econômica de você acrescentar informação. O consumismo é desenfreado, é irresponsável e é imediatista. É como se fosse uma gradação. Assim. O último imediatista, ou seja, é agora, eu quero fazer agora, eu só penso no agora, eu não quero saber depois se o planeta vai ficar cheio de lixo. Então, jogar lixo na natureza de modo insustentável tem efeitos graves. Aí ainda está no tópico, né? O efeito grave, você dá mais um tijolinho aí para caminhar com as suas ideias. Efeitos graves, aí em seguida ele vai colocar a exemplificação. Então, a estratégia aí vai ser de exemplificação a partir de agora. E ele vai exemplificar com elemento concreto, não é só falar que o consumismo tem efeito grave, e não falar para que o leitor visualize. Né? Isso enriquece o texto. E mostra que você domina, tem um cabedal, né? Porque você puxa, seleciona o que está lá o que é que está lá no enunciado? Selecione fatos e informações. Fatos e informações. Estamos aqui, ó. Nessa exemplificação você coloca. E tudo que se tinha para dizer, ele podia ter dito outros. Podia ter falado sobre a poluição dos carros, né? Poderia ter falado sobre a poluição sonora, que as pessoas consomem muito carro, e bababá, dos pneus, que são. Mas aí ele parou, selecionou em função, a serviço do ponto de vista que ele está defendendo. Primeiro, que o Brasil tem uma baixa consciência de sustentabilidade, ele não valoriza a sustentabilidade, e que as coisas nesse campo que afetam o Brasil, ou as soluções, tudo se fala sobre o Brasil, não é privilégio do Brasil, está ligado com o resto do mundo, batendo sempre nesse ponto de vista. Então aqui você tem os casos de soterramento, é algo que todo mundo conhece, anualmente aí você vê pessoas que morrem soterradas porque moram mal, e moram mal não porque escolher, por que esse pessoal não sai daí, esse bando de teimoso? Porque ele não tem onde morar, ou se ele vai morar no Noel, ele vai morar onde? Na área nobre, não tem dinheiro. Se ele vai para a encosta do morro, certo? E aí se sujeita, aí você diz assim, sai, ele vai sair para ir para onde? Deixar agora. Então é complicado, mas você não vai fazer um ensaio de 50 linhas, um ensaio de 50 folhas. Então aí você tem uma redação, você tem que dar aqueles toques, né? Que mostram que por trás daquilo que você está dizendo existe muito mais, você tem um conhecimento muito maior e que você domina esse assunto. Ou, né, falando aí dos exemplos, né, os exemplos de efeitos graves desse consumismo, ou o desaparecimento de peixes contaminados por mercúrio. E é justamente, né, e outros venenos. Lembra que ele tinha falado do rio sendo lixão a céu aberto? Na cidade, e no campo o rio vira depósito de agrotóxico?
E aí tem também o caso do mercúrio, que é outro, que vem de garimpo, etc. Vejam, ele está mantendo esse paralelismo. Né? Falou algo mais de ambiente urbano, embora não seja proibido acontecer em cidade do interior, mais remoto, mas núcleo urbano. E na área rural, né, ele mostra a questão do envenenamento. Pronto, esses dois casos são suficientes para ele provar que domina, né, o assunto. Tá? Ele agora vai terminar o desenvolvimento. Para contrapor aí, novamente, a ligação interparágrafo, né? O interparágrafo, ou seja, a coesão que eu faço, eu amarro com o que já falei antes. Para contrapor essa lógica do consumismo desenfreado, valeria resgatar a sabedoria do chefe Seattle. Também, né, a ligação interparágrafo, porque ele vai resgatar também, ele vai referenciar de novo aquele personagem que apareceu no gancho, o índio lá, certo? Então, é tessitura, isso é tessitura. Tá? Guardem isso, essa necessidade de amarrar o texto. Né? Não é que você volte às mesmas palavras tautologicamente para não dizer nada de novo, porque é isso que muitas vezes acontece. Fica repetindo, repetindo, e não há um... Agora ele já diz assim, olha, eu pego a sabedoria do chefe Seattle para contrapor essa lógica consumista atual, do Brasil e do mundo. Né? Então, qual seria a resgatar? A consciência da unidade entre homem e mundo. Unidade entre homem e mundo. Base para soluções pautadas na busca de sustentabilidade. Então, você tem que primeiro entender aquilo da citação do chefe. Essa é a tese dele. Se você não entender que homem e mundo são a mesma coisa, que o homem faz parte do mundo, eles vão estar aqui, o mundo está ali, você não acha soluções, você não embasa as suas soluções na busca dessa sustentabilidade. Então você continua somente tornando a natureza depósito dos produtos do resto do consumo humano. Explorar os recursos naturais não tem de ser estragar o planeta. Você negando essa contraposição dessa lógica. Né? Não tem de ser utopia uma sociedade sustentável. Ou seja, uma sociedade sustentável não tem de ser uma utopia. Ah, não. Isso aí é para o ideal que nunca vai ocorrer. Né? Não tem de ser isso, não tem de ser utopia. Uma sociedade sustentável preocupada em mitigar o impacto ambiental. Então veja a escolha do vocabulário. Veja essa palavra mitigar. O que é que significa mitigar? É você amenizar esse impacto. E o que é que está pressuposto aí? Que vai haver um impacto, ou seja, o homem, para construir esse aparato em que vocês estão me vendo, aqui a gente está tendo essa interação, você precisou buscar metais, você precisou buscar recursos naturais. Então há um impacto ambiental de todo jeito. Agora o que não dá é para você consumir desbragadamente, desenfreadamente, sem preocupar-se. Então é isso que ele está preconizando, assim, do seu ponto de vista é isso. A gente vai atingir a natureza, vai impactar a natureza, vai impactar o ambiente. Mas não tem que ser, né, assim, sem preocupar-se em como mitigar isso aí, ou seja, reciclando, etc, 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 fazendo um tratamento adequado, né, para evitar a contaminação dos solos, porque daqui a pouco vai cair no nosso pé, ou seja, dentro de nós, contaminação por mercúrio, na água, e assim por diante. É isso que você tem de ver. Até o cemitério tem que ser visto, porque o cemitério é um contaminante de lençol freático. Né? Vamos nos encaminhar então para a conclusão. E aqui na conclusão, né, aí ele vai, vamos ver se ele arremata. Quanto aos impactos do consumo, qualquer destino que afete o Brasil afeta em algum grau o mundo e vice-versa. Vejam, tá? O que ele está dizendo. Desde a introdução, isso está sendo batido e sempre acrescentando algo. Assim, afeta para lá e afeta para cá. O Brasil não difere do mundo. Não difere do mundo. Urge, aí já urge o quê? Essa é a solução, a proposta de intervenção. Né? Urge o quê? Fortalecimento, seria o fortalecimento aqui, né?
Fortalecimento da fiscalização dos órgãos estatais e executores da política ambiental. Fortalecer quem fiscaliza, né? Política ambiental. Isso é casado, né? Esse fortalecimento com a sua atuação proativa nas várias agências da ONU. Né? Aí já é... Ora, não se está falando que o que afeta o Brasil afeta o mundo, que o destino do Brasil é ligado ao do mundo, então a Organização das Nações Unidas é coerente com o que se vinha dizendo. Né? Isso, articulando soluções também em nível global. Eu vou fazer uma política ambiental, um país qualquer faz, para não poluir, mas o vizinho polui. Então é por isso que nesse campo aí você tem que fazer. Tá? Para evitar que, por exemplo, países do chamado, né, aquele tradicional primeiro mundo, mandando navio com borracha de pneu triturada, ou mandando lençol usado de hospitais dele, que já se descobriu aí, foi um escândalo, né, na época, navios chegando aqui no Paraná e tal, levando com destino a vários lugares do Brasil, polos têxteis, né, que eram o quê? Pano de hospital usado, quando eles não queriam mais, jogavam para cá. Então, assim, as soluções têm que ser globais. Você não pode fazer só aqui. E o arremate, o fecho, aquilo que é sempre as últimas palavras, pessoal, procurem dar aquele gás ali, que seja muito a sua, né, a sua contribuição pessoal, a marca autoral maior. Então, afinal, né, todos integram a mesma teia. Todos, o Brasil, todas as pessoas, a mesma rede, o mesmo mundo. Certo? Essa gradação aí, essa repetição, meu professor, porque essa repetição aí é empobrecimento? Não, aí você tem uma gradação. E aí a repetição tem um efeito estilístico. Teia, que foi a expressão usada pelo chefe Seton. Rede, que é basicamente um sinônimo de teia, mas para ninguém ficar pensando teia de aranha só e não sair daí. E mundo, isso, e mundo, certo? Então é uma gradação que chega aí ao clímax em mundo. Termina-se a redação, amarram-se todas as pontas da redação, há uma progressão textual. Né? Esse é um exemplo de um texto que não foge à luta do tema, não se perde, não fala da folha e esquece da floresta, não fala da árvore sozinha, então não pega um aspecto ali qualquer, embora você possa fazer muito bem, né? Você possa fazer muito bem sobre... Você delimita já na introdução e diz assim, eu vou tratar do problema ambiental, um dos principais é este. Né? A poluição do consumismo na indústria automobilística. Aí você poderia fazer, mas você tem que amarrar tudo isso a partir dali. Ou você pode mostrar assim, sua tese sendo essa, né, que Brasil e o mundo tá tudo junto, você vai levando do começo ao fim nessa perspectiva. Espero que tenha sido uma boa exemplificação, tá certo? É uma redação assim, hipotética a partir de textos escritos, né? Mas aí eu creio que ninguém se reconheceu especificamente. A gente chega a esta aí, né? Mais alguém escreveu e nós selecionamos como uma redação, eu diria, exemplar. Exemplar para a gente começar a pensar como o que parece simplesmente jogar palavras não é. Certo? Está se aproximando o nosso tempo, nós nos encaminhamos para o limite do nosso tempo. Eu deixo vocês aqui com um grande abraço e prossigamos na semana seguinte. Tchau, um abraço.